Boa tarde, pessoal. O nosso grupo, que é composto por mim, Fernando, Jackson e Vitor, a gente vai falar sobre o doping esportivo, que é a ilusão de um benefício fácil. Pode passar. Aí a gente começa abordando o que é o doping, né? Então, o doping no esporte, ele se refere ao uso de substâncias que podem ser drogas ou medicamentos, que, por sua vez, melhoram o desempenho do atleta, né? Isso tudo de forma passageira e momentânea. E é muito utilizado nas competições. Essas substâncias, elas aumentam temporariamente o desempenho e é considerada uma prática desonesta e antiética, visto que quando você ingere algum tipo de doping, você tem uma condição diferente dos outros atletas, né? O que acaba desfavorecendo os outros. Então, são realizados exames para poder pegar o doping para isso, assim como não um atleta. Pode passar. O doping, ele não é algo recente. Ele existe desde da, dos anos antigos, né? No período romano, já existia o doping que era utilizado nos gladiadores e nos cavalos, né? Para poderem ter um melhor desempenho físico de força e os gladiadores nas batalhas. Nas antiguidades também, né? O intuito do doping era para poder celebrar as vitórias e parar os atletas. E com isso, na Segunda Guerra Mundial, era utilizado para evitar o cansaço dos que guerreavam. Em 1968, no México, o Comitê Olímpico Internacional criou uma comissão médica para poder atuar nas Olimpíadas contra o doping, porque com o passar dos anos, esses dopings foram evoluindo e tomando uma proporção mais e precisando de análises para poder identificá-los. E aí, com isso, é, as principais substâncias que são usadas para poder acontecer o doping são os anabolizantes, os energéticos, o furosemida, a eritropoetina e os beta-bloqueadores. E aí, para análise do exame antidoping, ele pode ser realizado antes, durante e após a competição, sendo as competições que mais utilizam o exame antidoping as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Porém, é, pode ser realizado também em qualquer época da vida do atleta, onde todas as substâncias encontradas de antidoping são responsabilidades exclusivas dos atletas. Então, todo e qualquer medicamento que os atletas fizerem uso durante todo o processo da competição, sendo preparativo, sendo dentro da competição mesmo, é de total responsabilidade do atleta. E aí é importante falar também dos riscos para a saúde causados pelo uso do doping. Como exemplo, podemos citar os anabolizantes, né, que causam efeitos cardiovasculares deletérios, podendo ocorrer atrofia testicular, esterilidade, disfunção sexual, entre outros. Os energéticos, que causam o aumento da pressão arterial, dor de cabeça, arritmia cardíaca. A eritropoetina, que aumenta o risco de trombose, anemia e chega até a estimular alguns tipos de câncer. O hormônio, que causa hipertensão, edemas, artralgias, mialgias. O furosemida, que causa distúrbios eletrolíticos, desidratação e hipovolemia. E os beta-bloqueadores, onde destacam-se mãos e pés frios, fadiga, ganho de peso, depressão, falta de ar e distúrbio do sono. E aí, falando da relação doping e suplementação, desde a Grécia e Roma Antiga, vem sendo falado, tendo a relação entre alimentação e um melhor desempenho esportivo.
E aí surgem os suplementos alimentares, né, que são produtos compostos por determinadas substâncias que são utilizados para complementar a alimentação normal, nos casos que a ingesta de certos componentes seja insatisfatória. E aí tem uma preocupação com o uso desses suplementos, porque muitos deles nem têm uma comprovação científica que mostra a sua eficácia. E, além disso, em diversos países, a fabricação e rotulagem desses suplementos, elas não se submetem a regras rígidas, podendo acontecer de um suplemento vir a conter uma substância que não está no seu rótulo. E aí, a partir do momento que o atleta ele usa esse suplemento sem saber, ele já está podendo ser pego no doping. Aí ele vai responder pela infração, não importando, né, a maneira pela qual o produto foi parar em seu organismo. Então não adianta ele chegar e falar, eu não sabia dessa substância. A partir do momento que está no organismo dele, ele não tem mais uma defesa quanto a isso. E aí, a gente fala dos malefícios da má suplementação, né? Que além do doping, também tem os malefícios à saúde. A gente pode citar os pré-treinos, que causam ansiedade, tremores, a creatina, que provoca retenção hídrica. E aí, por conta disso, desses malefícios, e também por conta da questão do doping, e por existir variados tipos de suplementação, é exigido a questão da individualidade biológica, né? Antes da utilização de qualquer um desses suplementos, é importante a interferência de um médico e de um nutricionista. Desde os primórdios da sociedade, o homem sempre tenta buscar maneiras para superar o seu limite. E muitas vezes, com aquela sede de vitória, acaba utilizando essas substâncias que são proibidas e podem trazer malefícios para o seu organismo, fora que podem acabar com a sua carreira quando eles são pegos no doping. Por exemplo, em 2016, onde muitos atletas russos foram pegos no antidoping e acabou que teve uma exclusão da Rússia nos Jogos 2020, criando assim uma confederação da Rússia para poder participar em 2020. Com o uso desses substâncias, você sendo pego no doping, você acabando você tendo uma vantagem sobre o seu adversário, acaba tendo uma quebra da ética do esporte. Principalmente na criação da Olimpíada, onde foi muito utilizada a questão do fair play, você competir de igual para igual com o seu adversário, a partir do momento que você sobressai ele, você acaba quebrando essa ética. Você usando as substâncias, você acaba não deixando mais o esporte uma coisa ética. Você acaba fugindo das regras e sendo superior ao seu adversário no começo das competições. Outra coisa que tem que falar é que quando você na adolescência, muitos adolescentes têm aquela visão de melhorar o seu corpo, melhorar seu condicionamento corporal, querendo aumentar a sua massa e acabam caindo na ilusão de usar os anabolizantes. Com um amigo passa, uma pessoa que não tem um conhecimento acaba falando para ele utilizar e acaba utilizando os anabolizantes sem ter o conhecimento de como aqueles anabolizantes pode fazer mal ao seu corpo, cair naquela ilusão de algo fácil de ser utilizado e de ganho rápido. Então concluímos que é de grande importância trabalhar esses conceitos desde do começo, seja dos alunos ou até dos atletas que estão iniciando, falar sempre sobre a questão do doping, quais que são suas consequências de utilizar, o porquê não usar, como você identificar quais substâncias são consideradas como doping, como que essas substâncias pode fazer mal para o seu organismo e como que ele pode prejudicar a sua carreira, porque como eu tinha visto falado, quando o atleta é pego no doping, ele perde patrocínio, perde oportunidades em competições, ele perde sua exclusividade a participar daquela competição e futuramente ele pode acabar nem podendo participar mais de competições. Então é de viés importante trazer esses conceitos para eles. E na educação física é uma grande maneira de você trazer isso para eles, fazendo eles ter uma reflexão sobre como que essas substâncias podem fazer mal para eles. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado.